Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos aprofundar nos conceitos de MVC. Vamos melhorar o processo de renderização das nossas páginas HTML. Para isso, dentro da nossa pasta Controller, eu criei uma nova classe chamada Controller com HTML.php. A responsabilidade dela basicamente vai ser pegar o caminho da nossa página que a gente precisa renderizar, lá da nossa view, e precisa passar através de um array os parâmetros importantes para a renderização dessa página, que no caso são o título e o nome da view que a gente precisa fazer o nosso require. Então o nosso arquivo controller com html.php é uma classe abstrata, ela não vai precisar ser instanciada, a gente só vai precisar estender ela para poder aplicar os conceitos de herança, e ela vai ter um método chamado renderiza.html. Esse método vai ter basicamente dois parâmetros. A gente vai passar através de uma string o caminho da view que a gente precisa fazer o require para poder fazer a renderização da nossa página, lá da nossa view, e precisamos passar um array de dados que pode conter o título e o nome da view ou somente o nome da view. Essa nossa função vai nos retornar uma string, que é o conteúdo do nosso HTML processado. Para que a gente possa pegar desse array de dados cada variável separada, existe uma função no PHP chamada extract. Ela permite que você possa separar o conteúdo de um array, transformando cada um desses conteúdos em um array associativo. Então aqui com extract dados, a gente pega o nosso array e transforma ele em um array associativo, separando cada uma das variáveis para a gente poder acessar. Daí a gente precisa usar a função obstart. Essa função vai iniciar o buffer de saída. É por meio dela que a gente vai guardar o conteúdo do nosso HTML. Aqui a gente faz o require, lá da nossa view, concatenando com o nome do template que a gente vai passar. Se a gente quer abrir cursos, novo curso, se a gente quer abrir cursos, listar cursos, e assim por diante. Daí a gente cria uma variável chamada HTML, que vai receber o resultado da execução da função obgetClean. O método obgetContents pega o conteúdo, mas depois da gente pegar, a gente precisa limpar. Para evitar esse processo de usar duas funções, a gente já usa uma só, que é o obgetClean, que ele vai pegar o HTML que está no nosso buffer e depois vai limpar o buffer. E a gente vai ter como retorno o conteúdo dessa variável HTML, que basicamente é string, que é o conteúdo da nossa página. E quais são as modificações que a gente precisa fazer? Depois de criar o controller com HTML na nossa pasta controller, a gente precisa fazer as alterações nos nossos arquivos. Lá no listar cursos, a gente precisa dizer que a nossa classe listar cursos vai estender controller com HTML. E lá embaixo, no nosso método processa requisição, ao invés da gente passar o título e fazer o include ou require, a gente vai dar um echo no nosso método renderiza.html, passando o caminho que a gente quer abrir lá da nossa view, que é cursos, listar cursos.php, passando o nome da nossa variável cursos, porque é nela aqui que a gente vai ter os conteúdos, e passando o título aqui também. Feito isso, basicamente observe, eu fiz o comentário das duas linhas que a gente usava e aqui abaixo eu coloquei o conteúdo novo da nossa página. Lá em formulário edição, a estrutura vai ser semelhante. A nossa classe formulário edição vai estender o controller com HTML e lá no nosso método processa requisição, ao invés de eu passar o título e fazer o require ou include once, eu vou chamar o meu método renderiza.html, dar um echo nele, passando como parâmetros o caminho relativo do nosso template, passando a minha variável curso, que a gente vai usar no caso, que é o conteúdo aqui que a gente buscou, e passando o título para a nossa página. Lá no nosso arquivo formulário inserção curso, processo semelhante. A nossa classe formulário inserção curso vai estender o controller com HTML, e no nosso processo requisição, ao invés da gente utilizar essas duas linhas, a gente dá um echo usando o nosso método renderiza.html, passando o caminho e passando aqui apenas o título. A gente não precisa passar a variável, porque nessa página a gente não precisa da variável curso. O meu servidor já está startado. Observem aqui, se eu acessar cursos, a página cursos continua sendo listada corretamente. Se eu clicar em novo curso, a página continua corretamente. Se eu for lá em cursos e clicar em atualizar, a página atualizar também aparece corretamente. Nas próximas aulas, a gente vai continuar aprofundando nos conceitos de programação orientada a objetos, usando o PHP, também trabalhando com
os conceitos de MVC. Na próxima aula a gente vai procurar trabalhar a parte de login da nossa aplicação, porque por enquanto qualquer pessoa pode entrar na nossa aplicação. Já vimos como criar login utilizando a linguagem de programação do PHP de modo procedural nos exemplos de vídeos anteriores lá do nosso sistema de currículo online. Nesse nosso projeto nós vamos trabalhar com o sistema de login aplicando os conceitos de orientação a objetos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!